Então, faltam exatamente 1 minuto para a gente conversar, bater o nosso papo diário, né? E hoje o assunto é direito do trabalho e que com toda certeza deveremos levar algum tempinho mais, porque o assunto é deveras importante e, como tal, nós não podemos deixar de mencioná-los. Portanto, teremos Direito do Trabalho e a Pandemia 1 hoje e, consequentemente, semana que vem, na próxima terça-feira, nós teremos a complementação do nosso bate-papo de hoje, né? Porque, então, fiquem ligadinhos, porque no dia 27/4, nós teremos Direito do Trabalho com vista à Pandemia 2. E nós estamos aqui no 1. Muito obrigada quem está chegando, que deu aquele like e não me disse quem está aí. Bom, são exatamente Alessandro Monjinho, o dono da bodeguita de Caxias. Eu, você e eu. Bom dia. Estamos exatamente às 11h01 na cidade mais bonita do Brasil, quiçá do mundo, que é o nosso Rio de Janeiro. É muito bom a gente poder esclarecer alguns dados que são obscuros para a população, por conta de que as redes de comunicação nem sempre têm o espaço devido para que a gente possa fazer as devidas colocações. Estou percebendo que o pessoal só está deixando a gravação para depois ver o que está acontecendo. Mas tudo bem. É um prazer estar aqui e poder falar talvez uma das coisas que eu considero assim de suma importância, que é o direito do trabalho. Não existe aquele trabalhador que em alguma circunstância não necessite parar para saber efetivamente das suas possibilidades, dos seus direitos, das suas obrigações. Então hoje, esse tema que para algumas pessoas é irrelevante, ele tem grande relevância sim. Todo trabalhador ele precisa saber as suas possibilidades. Ele precisa saber exatamente quais são as chances que ele tem na qualidade de empregado. Venim, bom dia, Venim. Prazer estar com você mais uma vez aqui. São fiéis, Alessandro, Venim. Eu tenho um grupozinho aí que é participativo. Daqui a pouco vai chegando devagarzinho aí o Ramon também, que me prestigia muito, e eu fico muito feliz com isso. Bom, então vamos fazer as devidas pontuações. A historinha que todos nós já sabemos é que a pandemia ela chega causando um grande mal-estar em toda a sociedade. Essa sociedade que nós não temos nem como dizer que é a composta pela classe pobre, média, ou seja lá quem for. Não. Quando nós nos referimos a essa sociedade preocupada com esse momento pandêmico, é a sociedade num todo, sem pensarmos em, obrigado pelas flores, sem pensarmos em classificá-las. Rico, remediado e pobre, todos nós estamos, vamos dizer assim, no mesmo transatlântico, né? Porque eu não gosto de usar as expressões corriqueiras. Então, todos nós, com a pandemia, estamos no mesmo transatlântico. Isso nos faz perceber que, por conta disso, todos os setores tiveram as suas mudanças. Todos os setores, efetivamente, passaram a ter, assim, um olhar diferenciado para as questões que dão no bolso. E como sempre, a contratação de funcionários, de empregados, de colaboradores sempre dará no bolso, até quando, sem sombra de dúvida, sabemos que é esse empregado que propicia os lucros. Porque ninguém pode ter um comércio sem que necessite de pessoas. Se não presencial, mas à distância precisa sim. E nós sabemos que o Brasil tem a maior carga tributária do mundo. E quando falamos em trabalho, a carga tributária é imensa, a ponto de
cada empregado sai para seu patrão, para seu empregador, o que se refere a salário acrescido de 40%. Então vejam bem vocês, salário e 40%. Isso nos faz entender que se o empregado ganha R$1.000, o salário dele é R$1.000, mas os encargos que nós temos que pagar por pagar R$1.000 esse empregado é acrescido de 40%. Ou seja, o empregado que recebe 1.000, todo o encargo embutido com este salário, para mantê-lo em um estabelecimento, ele sairá por 1.400. Imaginem vocês uma folha de 40.000, o resultado final é que essa folha esteja a 56.000, ou seja, 40.000 mais 40%, 4 vezes 4, 16, 40.000 com 16.000, 56.000. Então, se nós fizermos uma análise ao longo de um ano, né, nós teremos aí, em 10 meses, 160.000, com mais 2, 32, nós teremos 192.000 anuais para se manter uma folha de pagamento de R$40.000. Isso levando em consideração que são valores que não podem ser esquecidos, por conta de que o poder público, no momento em que o empregador não faça os devidos recolhimentos, ele sofrerá sanções, sim. E essas sanções, obviamente, elas têm uma cobrança com multa, com juros. Portanto, observem vocês que manter um empregado hoje de carteira assinada significa um custo adicional de 40%. E aí, isso independente de pandemia ou não. E isso aí, o que acontece? Nós acabamos percebendo que não estávamos sequer pensando um dia que teríamos um procedimento ou um processo intitulado coronavírus, que iria mudar toda a nossa, vamos dizer assim, toda a nossa estrutura de vida. Observem vocês, toda a nossa estrutura de vida, por conta de quê? Por conta de, não é que não estivéssemos, que eu tenho ouvido muitas pessoas dizerem, não estamos preparados. Não é que não estivéssemos preparados, não é isso. É que na realidade, não é o preparo, e sim não esperávamos que teríamos uma situação tão complicada como o coronavírus e que nos levasse a ter que mudar a estrutura, o padrão, enfim, nós mudamos efetivamente toda a nossa vida, todo o nosso entorno por conta desse coronavírus. E se nós, quando eu digo pessoas, sequer havíamos pensado nisso, indiscutivelmente essa não seria a tônica de nenhuma pauta de nenhum setor público, muito menos, dos seus dirigentes. Isso é óbvio. Bom, e chega a pandemia e estremece toda a estrutura do povo brasileiro, quiçá do mundo. É claro que nós temos, cada país tem a sua legislação, porque a legislação do trabalho ela não é uniforme, né? E em função dessas situações, o Brasil realmente teve que se mexer com um propósito de quê? De ser um agente facilitador para as questões que estariam acontecendo e que poderiam vir a acontecer, assim dizendo. Acho que hoje o pessoal não quer saber de mim, mas depois eles assistem aí com muita paciência, aí eu chego a 20, 30 likes no final do dia. Como disse meu amigo, o horário seu é um horário para preguiçoso, mas tudo bem. Então, se nós temos o coronavírus chegando, denominado de Covid-19, e os empregados foram pegos de surpresa, assim como os patrões, tomando ciência de que não poderiam mais
por um certo tempo, estarem funcionando. Os setores criaram uma doença chamada desespero. Muitas pessoas contando com esse numerário para sobreviver, para pagar aos seus empregados, que consequentemente seus familiares dependeriam desse numerário. E aí o governo resolve parar e criar uma determinante. Qual seria essa determinante? O que nós vamos fazer para poder melhorar essa situação ou essa estrutura? Bom, vamos nós. Vamos estabelecer, então, uma medida provisória, onde nessa medida provisória nós possamos resguardar não só o empregado, quanto o empregador. Prestem bem atenção, que não se tem como pensar no direito do trabalho se não vir a fazer uma análise na necessidade tanto do patrão quanto do empregado. Porque se percebermos, o que é direito de um é obrigação do outro, mas a lei ampara determinados atos que irão compor essa relação de trabalho. Estabelece-se, então, uma medida provisória. Bom, Célia, medida provisória ou a sigla MP, toda hora é falado, eu não posso confundir que o MP seja Ministério Público, eu tenho que entender nesse momento que MP, eu estou abreviando apenas a palavra medida provisória. Então, e o que é uma medida provisória? No âmbito do nosso direito constitucional brasileiro, a medida provisória é um ato unilateral, ou seja, unipessoal, do presidente da República, ou seja, cabe, é um direito dele, o presidente da República, criar, através de seus mecanismos, uma medida provisória que, por força de lei, ela é editada sem, a princípio, então se faz e cria a medida provisória, tá? Encabeçada pela nossa presidência da República, e que a princípio a participação do poder legislativo não se faz presente, tá? E que, embora esse poder legislativo seja chamado para discutir e aprovar em momento posterior, mas imediatamente cabe ao presidente da República criar essa medida provisória, que é uma prerrogativa de direito dele. Bom, então, com base em um argumento de que a medida provisória ela é criada por conta de um desejo em função de uma necessidade, o Ministério Público terá que abraçar qualquer posição com relação a essa determinação chamada medida provisória. Bom, então, gente, ocorrem mudanças, e essas mudanças para a medida provisória inicialmente do ano de 2020, preste atenção, de 6 de fevereiro de 2020. Aí vem uma curiosidade. Carnaval foi em março, não é? É só a gente pensar um pouquinho. Carnaval foi em março, mas a medida provisória 927, que versa sobre a pandemia, essa calamidade, ela é datada de 6 de fevereiro de 2020. O carnaval foi em março. Então, em fevereiro, já tínhamos um escrito que percebia, pelo andar da carruagem, que provavelmente teríamos uma calamidade, porque senão não existiria, em 6 de fevereiro de 2020, uma medida provisória versando efetivamente sobre a pandemia. Então,
baseada na calamidade pública, já prevendo acordos entre empregado e empregador e sobrepondo todas as leis e acordos coletivos, houve então a possibilidade de estabelecer limites que a Constituição, por si só, não houvera dado determinante. Isso quer dizer o quê? Embora a medida provisória tenha ocorrido, já em fevereiro de 2020, o carnaval em março, então era um fato que já sabia que iria existir, não por tanto quanto tempo, mas consequentemente iria existir, né? A Presidência da República estabelece a medida provisória 927. Cria uma lei de número 13.979 no dia 6 de fevereiro de 2020. Então, ela constitui essa medida provisória hipótese da força maior para fins de trabalho. Isso vai de contra ou a favor de aquela nossa Bíblia. Quando eu digo aquela nossa Bíblia, porque o direito do trabalho, ele tem como auxílio a nossa CLT, que é a Constituição das Leis Trabalhistas, né? E no artigo 501, ele prevê tudo aquilo que nós intitulamos de força maior, que a calamidade é uma coisa denominada de força maior. Então, as regras previstas na medida provisória valem apenas para o período que foi considerado como calamidade pública, intitulada por um decreto X. Então, nesse caso, a medida provisória 927, ela foi apenas para contemplar um período que estava sendo considerado como calamidade pública. Então, como é que eu posso pensar nessa vinculação desse direito do trabalho? É bom que eu saiba que esse direito do trabalho, ele está agregado às relações efetivas do trabalho, ou de trabalho, ou para o trabalho. Esse direito, ele é composto de normas, políticas e várias outras fontes jurídicas que venham a reger essa relação de trabalho, criando assim e regulamentando a condição jurídica. Senhores, e aí vocês vão dizer, mas Célia, essa medida provisória, ela na realidade tem que função? A função da medida provisória, no nosso caso, inicialmente, a de 6 de fevereiro de 2020, ela faz o quê? Um amarrado daquilo que o empregado sabe que poderá acontecer e que ele venha estar resguardado. Então, vamos falar que toda classe, todo órgão de classe, chamado sindicato, ele defende interesses de uma classe, né? Então, a medida provisória, ela mostra o papel desse sindicato, onde, nesse momento, ela pecou, porque ela não chegou a prever uma participação efetiva do governo no socorro dos empresários e trabalhadores com os recursos públicos. As disposições da medida provisória, elas se aplicam aos empregados urbanos, domésticos, rurais e estagiários. Quando se fala em estagiário, lembre-se que nós estamos falando em pessoas terceirizadas, né? No caso da medida provisória, ela permite que o estado de calamidade, com o intuito de garantir a manutenção do empregado, o empregador e o empregado possam celebrar acordos individuais. Esses acordos individuais, eles têm que ser escritos e tendo instrumentos normativos,
sejam eles de leis ou normas coletivas de trabalho, com exceção de alguns dispositivos. Eu quero dizer o que com isso, para quem não é da área do direito? Que o sindicato, ele ficou meio que encostado com essa calamidade, onde o patrão pôde negociar de forma direta com o seu empregado, com o seu funcionário, com o seu colaborador, né? E aí surge uma situação interessante. É preciso preservar o empregado no trabalho, mas a calamidade chegou e disse que teria que fechar tudo. Para o pequeno empresário, isso é um custo imensurável. Para aqueles que trabalham em órgão público, de forma indireta, é um problema também, porque poucas pessoas percebem que todo funcionário público, o seu salário advém de várias e várias arrecadações. O governo, ele impulsiona uma máquina onde ali ele presta serviços para toda uma sociedade e que a sociedade paga por tudo aquilo que ela utiliza, desde a fabricação até a sua própria moradia, o seu carro, quando você paga IPVA, a sua residência, quando você paga IPTU, quando você faz compra, você paga imposto, quando você produz alguma coisa e precisa entregar o que você produz, vem o ICMS, que é a circulação de mercadoria e serviços. Se você fabrica algo a nível industrial, você paga o EPI, o Imposto sobre os Produtos Industrializados. Se você é prestador de serviço, você recolhe ISS, né? Que é o Imposto sobre Serviço. Então, se você é um prestador de serviço, quando você executa um trabalho e recebe, você terá que colocar aos cofres um percentual do seu trabalho. Observem vocês quantas situações que estão embutidas e que nós desconhecemos. Ao desconhecer, nós acabamos sendo pessoas assim omissas dos fatos, né? Então, quantas pessoas dependem indiretamente do funcionar de uma engrenagem chamada mercado. Não só aqueles que são patrões, mas sim também as pessoas que são e que estão dentro dos órgãos públicos, porque através da arrecadação é que o numerário chega aos órgãos públicos. Bom, foram alguns trabalhos criados assim de forma momentânea. O chamado teletrabalho. Para nós, o teletrabalho é aquele denominado de home office, né? Onde o empregador pode, em função desse teletrabalho, alterar o regime de trabalho presencial para que ele vá para o remoto. É um tipo de trabalho à distância, né? E que ele rompe naquele momento, né, com o regime de trabalho presencial, independente da existência de acordos individuais ou coletivos, dispensando assim o registro prévio da alteração do contrato do trabalho. Vamos voltar para entender. Todas as pessoas, quando ela entra para um determinado tipo de trabalho e ela tem sua carteira assinada, imediatamente o que acontece? Imediatamente ela vai e, ao receber a sua carteira de trabalho, ela também recebe um contrato de trabalho. Josiane, grande beijo. Esse contrato de trabalho, ele
determina horário de entrada, horário de saída, valor do salário, tempo que irá trabalhar, descanso remunerado, né? Os dias do seu descanso, ou seja, esse contrato, ele diz o horário que o empregado entra e que sai. Quando nós vamos para esse remoto, e isso fica muito claro aí, esse remoto o contrato não pode ser extinto, porque nós estamos em estado de calamidade. Mas vai acontecer o quê? Uma mudança vertiginosa na estrutura desse trabalho. Porque quando nós estamos em casa, e isso principalmente quem é professor, está sofrendo aí por uma questão muito séria. Qual é essa questão muito séria? Nós, quando estamos em sala de aula, nós temos minutos X para executar aquela tarefa. Hoje, quando nós estamos em casa, na qualidade de professor, nós fazemos o quê? Nós acabamos por ministrar a aula, né, através do online e permanecer, muitas das vezes, quase o dia todo, respondendo perguntas aos nossos alunos numa função, digamos, online, no Zap. Nós acabamos sendo invadidos numa tal privacidade, né, nesse momento, por conta de ter que executar o nosso trabalho. E também não se percebe ainda que a propositura do trabalho em residência, nós arcamos com quase o custo que as instituições teriam, como, por exemplo, a internet que temos que ter, a melhor aparelhagem, como nós estamos aqui fazendo esse programa, essa gravação está sendo feita e, na realidade, essa gravação depende de um bom equipamento, depende de uma boa internet, depende de iluminação, onde tudo isso tem um valor significativo, a gente não tem dúvida disso. Tiãozinho Cruz, bom dia, bom dia. E ele não está trabalhando, ele está aqui, não tem nada para fazer, isso mesmo? E o cantar dos pássaros? E a nossa melancia? Bom, vamos voltar aqui a nossa situação aqui desse direito do trabalho. Bom, então quando se trata de educador, trabalhar num sistema online, a coisa está muito mais séria do que poderíamos pensar. Vejam vocês que quando nós estamos executando todas essas tarefas em casa, nós temos um custo embutido. E nem sempre, ou quase nunca, as pessoas envolvidas estão tendo essa preocupação. Então, o trabalho feito em residência, né, que hoje chama-se o home office, deveria ter sido e ter tido, vamos dizer assim, um olhar mais, digamos, de relação de ajuda do que qualquer outra coisa. Porque aqui, além da exposição, a pessoa tem todo um aparato que supera a sala de aula. Na sala de aula nós temos tantos minutos para entrar e sair. Aqui não. Muitas das vezes nós permanecemos muito mais tempo do que se possa imaginar. Portanto, nós entendemos que quando falamos em teletrabalho, a coisa complica quando o empregado não possui o equipamento para ter essa estrutura. E o que pode acontecer? Pois bem, quando nós estamos executando um trabalho online, quando nós estamos trabalhando no sistema remoto, se o empregado não tiver ferramenta, cabe ao empregador fornecer ou remanejar este empregado. Isso por conta, no momento da pandemia. Por outro lado, o foco aqui hoje
por exemplo, é um exemplo que eu peguei, na condição de professor. O professor trabalha por hora nas instituições, mas aqui, quando ele estiver online, ele ultrapassa a essa carga. E aí nós vamos entrar numa outra situação, que aí saímos dos 40 minutos e muitas das vezes com aquela turma vamos a quase que 3, 4, 5 horas. E aí? Alguém paga esse numerário? Não. Ninguém paga esse numerário. Por conta de quê? Por conta de que não existe nesse momento nenhum amparo da MP a hora extra. Interessante, né? Então, durante o estado de calamidade pública, ficam autorizadas a interrupção das atividades pelo empregador e a constituição do regime parcial de compensação de jornada, por meio de bancos de horas, que no caso é a favor do empregado ou do empregador, por meio de acordo coletivo ou individual para compensação até 18 meses. Ora, não tem hora extra, portanto, não tendo hora extra, não tem bancos de hora. E se não tem bancos de hora, eu já sei que eu não vou ter nenhum benefício. Então, alguém vai dizer, nós trabalhamos de graça, Célia? Lamentavelmente, uma coisa que nós brasileiros, ou qualquer outro, sei lá, não está se atendo. Em especial o setor do magistério. Não estou me atendo a isso, porque eu trabalho muito mais horas do que eu estaria na sala de aula, isso é fato, né? Não posso computar hora extra por conta da calamidade. Não, aí você vai dizer, mas Célia, estou fazendo hora extra, está configurado nesse momento, por conta da calamidade, que é a pandemia, não terá como computar hora extra para aquele que esteja trabalhando em home office. Aí muitas das vezes as pessoas perguntam, então, quando o aluno começar a falar com a gente depois do horário, a gente faz o quê, Célia? A gente joga fora esse processo? Não temos o que fazer. Eu vou dar um adendo aqui que Antônio Henrique Silva, professora Célia, nossos respeitos do programa Sambando com as Comunidades. Grande abraço e obrigado pelas orientações. Olha, Antônio, eu acho que era uma coisa que deveriam, colocar em voga tudo aquilo que o empregado precisa saber e o empregador se adequar. Então, essas medidas provisórias, elas têm que ser ventiladas da mesma forma que toda hora estão ventilando. Morreu 500, morreu 900, 300 mil, né? O governo não faz isso, o governo faz aquilo, que a gente já sabe que não faz mesmo, mas eu preciso orientar. As pessoas precisam saber, Antônio. A vida, ela é feita, de pontuações para que a gente possa se resguardar. Então, é preciso saber o que está mudando, sim, mudando entre aspas, Essa mudança, ela é temporária, denominada, preste bem atenção, de medida provisória. E é sobre isso, Antônio, que eu estou falando, Então, espero que você esteja gostando das orientações. Se quiser fazer pergunta, pode fazer, porque esse tema foi um tema que não interessou muito. O meu programa, eu tenho em média 18, 22 pessoas me assistindo e hoje eu estou com 5, 6, 7 pessoas assistindo. Por quê? Porque muitas pessoas não estão preocupadas em saber dos seus direitos trabalhistas. Oi, Rodrigo. E isso, infelizmente, é um ponto negativo. Porque quando eu sou empregado e não sei do meu direito, é fácil de alguém burlar esse direito que eu teria que tê-lo, Bom, sobre as férias, a medida provisória, ela também estabelece uma situação gozada. Não se pode gozar férias, E quando for gozar, com relação à medida provisória, não pode ser inferior a 5 dias corridos. E o empregador pode negociar essas férias a posteriori, ou seja, não há necessidade
segundo o direito do trabalho, não posso acumular 2 férias, concordam? Não posso. Porém, com a calamidade, esse momento rompe. Olá, Enio Manso, prazer em ter você aqui. Então, eu já entendo que eu preciso computar as minhas férias para pós-pandemia. Então, vamos dizer, eu vou chegar esse mês a 2 anos sem férias. Para o direito do trabalho, obrigatoriamente eu teria que tirar minhas férias agora. Mas, enquanto estiver a calamidade, que é a pandemia, a Covid, esse prazo se tornará elástico até enquanto perdurar a santa e bendita calamidade, né? Bom, observem vocês o seguinte, que tudo hoje com a Covid é possível negociar com o patrão e o patrão negociar com o empregado. Bom, segundo diz o Enio, tem um ponto. Muitas das vezes, pela situação de pandemia e crise no desemprego, muitos colaboradores optam por não exercer seu direito trabalhista com receio de perderem seus empregos. Esse é o Enio Manso, é o meu filho. Sim, aqui, quando você fala em receio de perder seus empregos, e muitas das vezes você não faz nenhuma conotação aos seus direitos, é até entendível, porque aqui é uma mão dupla. Se eu fizer grandes exigências, fatalmente eu ficarei desempregado. Então eu não posso criar, eu não posso ter exigências, eu não posso fazer absolutamente nada, por conta de que o momento pandêmico, ele não me deixa com muitas possibilidades, ele não me dá muitos direitos, né? Bom, quando nós entramos em uma determinada empresa, ao entrar, ao permanecer e sair, existem obrigatoriamente alguns exames. Pois bem, com a pandemia, esses elementos também não se tornam obrigatórios. Portanto, hoje a pessoa pode ser admitida na empresa sem que ela venha a fazer seu exame médico. Algumas funções que exigem exames periódicos não necessariamente precisa fazê-los, enquanto estiver perdurando a pandemia. Agora, um exame que tem prazo e que precisa ser feito é o exame demissional. Então, toda e qualquer empresa que esteja demitindo, ela precisa sim fazer o exame demissional. E aí vão me perguntar, pode ser agora, Célia? Não necessariamente. Não necessariamente. Até os 180 dias, esse exame precisa ser feito com base nas determinações das medidas provisórias. Portanto, eu posso perfeitamente bem entender que os exames médicos, até o momento em que perdure a calamidade e que seja amparado pela medida provisória, não se obriga a fazê-lo. Nem os periódicos, nesse momento, nem o admissional. Porém, o demissional sim, com base em uma enfermidade. Vamos dizer que o empregado esteja sendo demitido e ele tenha adquirido ao longo do seu trabalho uma enfermidade X. Então, não é justo nem honesto que a empresa o mande embora tendo este empregado em condição de enfermo. Então, é bom que a gente preste bastante atenção com relação a isso, tá? Quando nós falamos em aprendizes e estagiário, as pessoas vão dizer, então, o aprendiz, o estagiário, não terá como continuar suas atividades. Pode sim. A medida provisória, ela autoriza que tanto Albiege Fernandes, Jorge Salles estava sentindo falta de você, aonde você estava, quero saber. Jorge Salles é o meu designer, o cara que faz as coisas bonitas para que eu possa colocar no Face, e é o Rei Momo de Brasília. Obrigado pela sua presença.
Grande beijo, Albiés. Então, vejam vocês uma coisa muito interessante e que a gente não pode deixar de pontuar, é que muitas coisas mesmo, com relação a essa pandemia, se torna quase que um fantasma nas nossas vidas. Os patrões, eles estão, vamos dizer assim, independente de preocupados como será o amanhã, eles estão tendo que se reportar a uma legislação a qual as mudanças, elas são assim, permanentes e constantes, onde cada um está se perdendo naquele discurso. Olha, chegando Luciana, grande beijo, Luciana, se perdendo num discurso de que se eu tomo uma iniciativa agora, daqui a pouco essa iniciativa já muda. E quando eu falo no estagiário, quando eu falo aquele aprendiz, ele pode sim continuar exercendo o seu trabalho através do sistema home office. É uma coisa que a medida provisória, graças a Deus, abraçou, né? Ela permite que os treinamentos continuem. Agora, quando o treinamento é em área de saúde, o legislador só contemplou a área de saúde para o pessoal de graduação de enfermagem e graduação em medicina. Os técnicos, eles entenderam que não poderiam estar na labuta, mesmo em condições de treinamento, por resguardar a vida, a saúde e a integridade física da pessoa que esteja em treinamento. Então, um adendo que eles fizeram foi que contemplar tanto o pessoal da enfermagem quanto da medicina, e isso para aqueles que já estejam com uma carga bem significativa de estágio, ou seja, mais de 70%, então as portas estariam abertas. No mais, aqueles que podem exercer suas funções em home office, aceitável a nível de treinamento. Vejam bem vocês quantas coisas estão sendo importantes aqui para que a gente possa entender as medidas provisórias daí da vida da gente. Bom, por outro lado, fora dito que o profissional da área de saúde, em um determinado momento, poderia estar enfermo. Sim. E essa enfermidade poderia ser uma contaminação. Pois bem, isso aí, a contaminação chegará a ter uma pontuação denominada de doença ocupacional, né? Pois bem, repito, em um momento se pensou em contemplar aquele que viesse na área de saúde a se contaminar, né? E ao estar contaminado viesse a configurar acidente de trabalho. Não é, né? A coisa ficou não dúbia e bem esclarecida que aquele que exerce a função na área de saúde e ficou contaminado, ele não terá nenhuma prerrogativa de direito, por conta de acharem que estava ele em seu trabalho, em sua labuta, e não, assim sendo, ocorreu em função do exercício do seu trabalho. Observem vocês que estranho não ter assim nenhum amparo. Então, por isso, muitas pessoas decidiram e desistiram de estar na linha de frente. Por quê? Já que sabiam que ficariam acamados e não teriam nenhum respaldo, aqueles que puderam decidir em não estar na jornada de trabalho, assim o fizeram. Bom, um abraço, vou embora porque
não tenham como ficar. No profissional da área de saúde, foram criados também alguns elementos que no final acabaram de ir por terra. No caso das escalas, foram criadas escalas suplementares. Essas escalas suplementares, chegou-se a mencionar que todo e qualquer profissional da área da saúde que estavam de férias teriam que regressar ao trabalho. Quem estivesse licenciado, não por doença, lógico, mas por qualquer outro motivo, teria que retomar as suas atividades por conta do início da pandemia. Agora, vocês imaginam agora como é que a coisa não se encontra. Existe uma pergunta que é constante: se o patrão pode reduzir o salário do empregado. Sim, se houver um acordo, ele pode reduzir em 20%, e 50% e 70% da sua remuneração. Preste bem atenção. Atenção, Josiane. Se o patrão, em algum acordo, tiver condição de reduzir o salário, ele pode reduzir a 20%, a 50%, a 70%. E aí, o governo estará se encarregando essa foi a proposta inicial, de poder tapar o buraco que ficou no seu salário. Portanto, você ganha R$1.000, seu salário foi reduzido a 70%, portanto, você só ganha 300. O governo, por sua vez, fará o quê? Fará a cobertura referente a este valor que foi negociado, que você não receberia. Então, no primeiro momento, foi acordado isso, mas para que você receba esse numerário, será necessário que o empregador faça a notificação, entre num programa X, para que após 30 dias você venha a receber os seus R$700 que compõem o seu salário de R$1.000. Então, o patrão pode, nesse caso, enquanto estiver perdurando a calamidade, no nosso caso hoje a Covid, ele poderá sim, em comum acordo, logo, fazer a redução do salário. E esse comum acordo é uma situação bem interessante. Fato concreto, vou reduzir e funciona assim. E muitos, como disse o Enio aí, vai acordar com base de não querer ficar ou não poder ficar desempregado, né? Então, a possibilidade da redução do salário de forma temporária, e observem bem vocês uma coisa: quando a calamidade queimar, entre becos e vielas, há sempre um artista na favela. Fiquem de olho nesse projeto, dê o seu like lá e ajude, porque precisamos ajudar esses meninos a ter uma profissão. Quem tiver algum trabalho para jovem aprendiz, por favor, procure aquele mar com o seu projeto, né? Entre becos e vielas, há sempre um artista na favela. Interessante, né? Então, voltando aqui no caso, a nossa condição de entendimento, né, com o valor de salário, é bom que a gente perceba que enquanto existir a pandemia, as negociações podem ser feitas com base em amparo nas leis e nas medidas provisórias, né? A suspensão de trabalho, do contrato de trabalho, é o mesmo que uma demissão? É uma pergunta que podem fazer. A suspensão do contrato de trabalho é o mesmo que uma demissão? Não. Quando eu estou sendo demitida, eu tenho todas as minhas prerrogativas de direito. Quando eu estou suspendendo o contrato de trabalho, em especial por conta do pandêmico, eu não tenho direito a receber nada nesse espaço de suspensão. Ao terminar o procedimento, aí partimos para as nossas considerações normais. Mas nesse momento é entendível que
interrupção, suspensão de contrato de trabalho não é a mesma coisa de demissão. Demissão é quando a empresa não quer mais os serviços do empregado. Ponto, acabou. Não quero mais, o empregado não me interessa, eu não quero estar com ele, o serviço dele já não me satisfaz, ou eu não posso tê-lo por uma questão até financeira. Eu estou demitindo. A demissão, nós sabemos que gera uma rescisão, todo o procedimento. Já a suspensão, fica o empregado de stand-by até o momento em que este patrão decida por retorno ou a estrutura assim o permita. O que pode ocorrer com as férias e feriados durante a pandemia? Ora, ele pode simplesmente manter ou negociar. Também poderá fazê-lo porque a medida provisória 927, ela permite ao empregador antecipar tanto as férias quanto os feriados. Ele pode juntar todos os feriados, como aconteceu agora, do ano todo, com mais as férias e dizer: nós temos mais 20 feriados e você tem 30 dias de férias. Então, um total de 50, né? Então, vamos ficar 50 dias parados. Mas isso não tira o direito ao empregado de receber o seu salário. E aí vocês podem também fazer uma pergunta: como serão recolhidos o INSS e o FGTS? Bom, inicialmente, o governo deu um prazo de aproximadamente, isso em 2020, de 3 meses, para que o empregador não recolhesse aos cofres públicos esses valores. E a partir de maio, ele pudesse fazer de forma, vamos dizer assim, até parcelado. Então, não quer dizer que o patrão não irá recolher o INSS, não quer dizer que o patrão não vá depositar seu fundo de garantia, não é isso. O que quer dizer é que com a pandemia, a medida provisória, o governo criou uma determinante de dar a concessão ao seu patrão de não fazer em um determinado período o depósito do seu FGTS, assim como não recolher as suas cotas referente ao INSS. Bem entendido? Caso alguma coisa não esteja entendido, podem colocar aí suas perguntas e eu irei com o máximo do prazer responder qualquer coisa que seja concernente às medidas provisórias que versam sobre o direito do trabalho com a calamidade pública denominada para nós a coronavírus, a pandemia, ok? Bom, o que é um auxílio emergencial? Vocês viram que nós começamos com 600, depois foi cogitado 250, 150. O auxílio emergencial é um valor que o governo dá às pessoas as quais estejam precisando deles. E que, entendo eu, que essa distribuição, ela ainda carece, digamos, de um cadastro mais efetivo, mais correto e um cadastro, vamos dizer assim, dentro de uma lógica. Então, muitos que não têm direito recebem. E eu fiquei muito feliz, porque quando eu ouço uma pessoa dizer o seguinte: não, eu não vou pedir porque outras pessoas estão precisando e nós temos que ajudar aquelas que estão precisando. Professor Ivana Mendonça, prazer em assistir. Ramon Mansur, a grande fera da Lins Imperial, grande abraço e prazer. Bom, então, entendeu, Ivana? Então, entendam vocês o seguinte: esse auxílio emergencial, ele nem sempre, se você não precisa, você não deve apanhar. Aí você vai dizer: mas é do governo. É do governo, mas quando você não precisa e você apanha, você tira o direito de outra pessoa de ter esse auxílio emergencial. Entendo ainda que o governo não achou um caminho correto para poder distribuir
esse numerário referente a esse auxílio emergencial. Entendam vocês bem, hoje, nesse momento pandêmico, eu acho que precisamos ajudar, não temos a menor dúvida. Porém, se eu puder minimizar para que outros venhamos a fazer, porque essa é uma forma de relação de ajuda, né? Não é possível no auxílio emergencial ser fornecido à pessoa que tem menos de 18 anos, ok? Então, se eu sei que vou ter alguém necessitado e me coube o direito de ter recebido esse auxílio emergencial, faça o seguinte, faça 2, 3 cestas básicas, passe em qualquer lugar e entregue. Dê para uma pessoa, passe numa comunidade e veja aquele menino passando, veja aquela mãe carregando aquele menino, porque é muito fácil da gente identificar aqueles que efetivamente estejam precisando. A gente não tem dúvida. A gente sabe pelo semblante da pessoa a condição física dela. Por mais maneira de disfarce que ela tenha, mas o sofrimento a gente sempre vê estampado nos olhos de cada um, né? Vejam bem, segundo aquele mar, não estão pagando nem o auxílio, nem o Bolsa Família. Olha que situação. Então não tem auxílio, não tem Bolsa Família, aí morre de fome, aí acontece aquelas coisas que nem valem a pena citar, porque a gente fica assim muito, muito mal com tudo aquilo que acontece, né? No caso, quem tem direito ao auxílio emergencial, ele está enquadrado numa renda X. E isso nós precisamos observar e prestar muita atenção para que a gente não venha a tecer comentários que muitas das vezes são inócuos, inoportunos, né? Quem precisa mesmo. E eu fico muito chateada quando eu vejo alguém ir para a rede de televisão dizendo que está precisando do auxílio emergencial, mas ele está com os tererês na cabeça, que ele está com aquelas unhas muito bonitas, muito polidas. E eu entendo assim, quem precisa está limpo, arrumado, né? Mas os excessos significa que eu estou gastando meu dinheiro com alguma coisa. Que ninguém bota tererê de graça, né? Não bota. Ninguém bota unha de graça, porque isso aí, material custa caro. Então, alguém pagou esse material e de onde veio? Então, tem coisas, são parâmetros que eu sou bem contra mesmo, né? Mas Deus é quem sabe, eu nunca sei de nada. Deus sabe de todas as coisas. Não se esqueçam nunca de que vocês precisam estar com seus CPFs em dia, porque a qualquer momento ele será o maior vilão do mundo, né? E vou fazer um adendo e vou pedir a vocês que tomem muita atenção no que eu estou dizendo, não só para nós aqui, mas para todos os nossos amigos. Nós estamos recebendo um papel quando tomamos a vacina. Vocês são novos, mas eu já tomei a primeira, dia 29 vou tomar a segunda dose, né? Mas vocês são crianças, recém-nascidos, então tá tudo certo. Mas anotem isso e prestem bastante atenção. Ao tomarem a segunda dose da vacina, prestem bem atenção no que eu estou dizendo. Tomou a segunda dose da vacina, saia imediatamente do posto, vá a uma papelaria e simplesmente plastifique. Porque, segundo informações que eu estou obtendo, daqui para frente chegará uma medida que irá obrigar para estudar, para frequentar um setor de cinema. Bom dia, Max Kinder, o homem que sabe tudo das mulheres mais lindas do carnaval do Rio de Janeiro, que sabe do mundo, que tem aquele programa chamado Mistureba. E se você gosta de se misturar, mesmo em casa, sem aglomeração, fique ligadinho em Mistureba, porque Max Kinder é o homem que cria as determinantes no Mistureba. Grande beijo, Max! Então, voltando aqui à nossa, vamos dizer assim, ao meu discurso de propositura. Quem tiver se vacinado, saia da sua segunda dose, vá à papelaria,
plastifique, porque esse será seu passaporte para todo e qualquer lugar onde tenha um número X de pessoas. Está arriscado a qualquer momento após a vacinação. A determinante para entrar numa sala de cinema, para entrar principalmente quem gosta de viajar, quem pleitear sair do país, do estado, terá que apresentar este cartão. E como esse cartão não é da melhor qualidade, Bia França, prazer, Tainá Débora chegando para ir embora. Pode isso? Não pode, né? Nada, Max, estamos sempre aqui reunidos. Como a qualidade do papel que nos forneceram não é a melhor possível, eu sugiro a vocês que guardem, porque esse será o passaporte. No exterior, como eu já recebi aqui de duas pessoas que estão fora, já chegou o QR Code, onde você tem no seu celular a informação de que você já tomou as 2 doses. Então, quando você chegar, Rita Barbosa está assistindo, minha amiga do Bagunçamba. Beijo para você também. Então, prestem atenção. Já estão nas suas, por exemplo, nos seus arquivos do celular, a papeleta dizendo que você teve as 2 doses. Então, chegou no aeroporto, mostra, é o teu passaporte. Então, não se esqueça, avise aos vizinhos, prestem bastante atenção, não deixem de plastificar o recibinho da vacinação, por conta de que será obrigatório a amostragem deste documento de que se tomou as 2 doses. Caso contrário, em determinados lugares está arriscado nem entrar e nem poder frequentar. Gente, parece que não, mas quando se fala em medida provisória, a 927, a 928, que contemplou tudo aquilo que o empregado tem direito, vale a pena ser observado. E hoje já criou-se uma outra medida provisória, prestem bastante atenção, que é a 936, que vem capeando os dados da MP 927 e 928. Ali ele versa de todas as coisas que o empregado realmente precisa saber. Nós temos uma forma de agir, de pensar, que não, eu trabalho e só quero meus direitos na hora que eu vou embora, que o valor que o patrão vai pagar eu acho que não está confortável, vou reclamar. Não, se eu souber do meu dinheiro antecipadamente, na hora que eu for embora, eu não vou usar o termo enrolado não, porque é um termo feio, né? Por exemplo, é bem inoportuno, né? Algo chulo. Mas se eu sou consciente dos meus direitos trabalhistas, quando eu receber uma rescisão, eu não vou esperar ir ao sindicato, eu não vou esperar ir para a justiça, não. Eu vou contracenar com o contador e dizer, não, eu tenho direito a tanto, por conta dessas e dessas razões. Gostaria eu que o direito do trabalho, e aí alguém sempre diz assim, mas ela é professora disso, então ela acha que todo mundo tem que saber. Não, eu acho que o direito do trabalho, as preliminares deveriam ser, as aulas deveriam ser ministradas em todas as universidades, para que todas as pessoas que estejam se graduando, fazendo seus pós-médios, tomem ciência dos seus direitos como empregado. Até mesmo numa questão de sentar à mesa e poder parlamentar com o seu empregador das suas possibilidades. É impossível que hoje, ainda nesse século, tenha pessoas que não saibam que tem direito a 10%, a 50%, enfim. Eu acho que todas as pessoas deveriam sim se preocupar em saber daquilo que lhe é. Luciana, estou vendo você aí há um bom tempo. É necessário que todos nós saibamos do nosso direito para que as pessoas não pensem que somos leigos. Então, infelizmente, as instituições de ensino, elas pecam quando elas não fornecem a todos, eu sou bem sincera,
quando não fornece a todos os alunos condição de saber de suas faculdades, dos seus cursos pós-médios, dos seus direitos, seus deveres. Porque direitos e deveres é fundamental para que a gente possa ter uma sociedade sadia. Não vai existir sociedade sem que tenhamos o direito. O direito, ele cria a determinante para que o indivíduo possa viver em sociedade e ser um cidadão consciente dos seus direitos e suas obrigações. Bom, são 12 horas e 5 minutos, né? Eu hoje tive o menor número possível de presentes nessas lives, por conta de que eu acho que as pessoas não têm interesse em saber dos seus direitos. Isso é fato, eu não consigo entender. É muito mais fácil eu falar do Rio de Janeiro, do Carnaval, enfim, é muito mais fácil falar de qualquer coisa e difícil alguém querer ouvir sobre os seus direitos trabalhistas. Isso é muito interessante, mas fica aí e eu tenho certeza que vocês repassam essas possibilidades para outros. Conhecimentos a gente adquire sempre, dúvidas que vocês têm eu estou sempre à disposição. E obrigado, Bia. A Bia disse, a senhora é sensacional, gratidão por tudo. Eu sou grata por ter vocês, por vocês acreditarem no meu trabalho, por vocês serem participativos. Vejo Luciana aí com essa carinha lindinha também. Muitíssimo obrigado. Tainá, que chegando, mas está tudo bem. O que eu quero é que vocês, na medida do possível... Alessandro, muito obrigado pela tua presença, pela sua audiência sempre. É o primeiro a chegar em todas as lives que eu faço. Rodrigo, muito obrigado. Enfim, Kelimar também. A todos vocês que, caso queiram e precisem de alguma informação a mais, não se preocupem. Venham até mim e façam seus questionamentos aí nas telinhas e eu terei o máximo prazer de responder, porque... falar do direito, essa é do professor Daniel. Prazer ter você aqui já no final, né? Você é muito preguiçoso, mas tá tudo bem. Um grande abraço para você e obrigado pelo menos por você me dar aquele alô. Eu fico tão feliz quando eu vejo as pessoas aí chegando e falando. Vininho, eu também sou sua fã. Bom, 12 horas e 7 minutos, passei um pouquinho, né? Porque quando o assunto é educação, direito e carnaval, essa é minha praia e, com toda certeza, estou sentada numa cadeira que não me faz mal. Gente, muito obrigado, que Deus possa nos conduzir. Não se esqueçam, água, sabão e gel, fiquem atentos à vacina. Enio Manso, prazer em ter você aqui, porque afinal de contas, né, a família ela nunca prestigia. Então, quando meu filho chega e está aí na telinha, eu fico muito feliz. Muito obrigado, né? Que você continue sendo assim, esse chefe de família exemplar, né? Ele é tão sério até que às vezes fico meio confusa, né? O garoto consegue ser mais sério do que eu. Como? Mas tudo bem. Muito obrigado por você me assistir. Daniel, você estava dando aula. Pois é, a vida da gente é essa, né? A gente trabalha em prol de um Brasil melhor, de criar possibilidade para que as pessoas tenham um futuro melhor, né? Essa é a nossa função na qualidade de educador, de professor, né? E certo de que nós fazemos a nossa parte. Nós não temos, eu entendo que nós não temos nem direita nem esquerda. Nós temos sim a necessidade de ter um país melhor e uma governança que não venha nos deprimir, nem tampouco tenhamos que acordar de manhã e vendo que no edifício das Nações Unidas em Nova York tem um cartaz gigantesco denigrindo a imagem da nossa política brasileira. Então, isto é uma vergonha. Lá está em Nova York, né? Num grande centro, na área nervosa, no edifício das Nações Unidas, um cartaz imenso fazendo uma crítica severa aos nossos governantes. Lamentavelmente, até quando iremos passar por isso? Mas faz parte da vida, faz parte do show. Vou dizer para vocês que amanhã, quarta-feira, eu estarei aqui falando sobre o Rio de Janeiro, porque o nosso Rio de Janeiro é a cidade mais bonita do Brasil, quiçá do mundo, porque aqui é o lugar para se viver. Como eu sempre digo, o Rio de Janeiro é o lugar para se viver e Salvador é o lugar para sermos sempre muito felizes. Essas são as duas cidades que eu amo de paixão.
assim como 2 países que eu abraço de paixão, né? Independente da minha pátria, Brasil, o meu coração se divide também entre Itália, né? E o Paraguai e Assunção. Ali eu tive bons momentos, ali eu pude viver a parte acadêmica muito satisfatória. Então, o meu carinho sempre vai ficar para Assunção, Paraguai, e sem sombra de dúvida, Itália, por ser filha e neta de italiano. Portanto, fiquem com Deus, muito obrigado, e amanhã eu estarei falando sobre o Rio de Janeiro. Conto com a sua presença e sua audiência. Não se esqueça, água, sabão e gel. E avise os seus parentes, os mais idosos. Guardem o seu documento de vacina plastificado, porque esse será o passaporte para que você possa andar no meio da rua. Beijo! Conto com vocês amanhã, hein? Muito obrigado pela presença e pela audiência. Fiquem com Deus. Recomende aos seus amigos o vídeo para que fiquem ligadinhos nos seus direitos trabalhistas. Obrigado, Vaninho. Obrigado, Daniel. Obrigado, Alessandro. E hoje eu recebi até um site prestigiando aqui a nossa live, né? Eu fiquei muito feliz com eles, porque o Antônio Henrique, mais uma vez, obrigado, do programa Sambando com as Comunidades. Ah, é o Zé lá do Jacaré. Zé, agora que eu vi, muito obrigado mesmo, Sambando com as Comunidades. Conto com você o dia que quiser, porque a telinha é toda sua. Bye, bye, até amanhã, se Deus quiser. E não se esqueçam, hein? Vejam lá que nós também estamos fazendo uma campanha para o Gabriel. Homem Gabriel, ele tem uma enfermidade que precisa, até daqui a 2 anos, tomar uma medicação que custa nada mais, nada menos que a bagatela de 12 milhões. E o governo do Brasil ainda não se pronunciou a respeito dele. Portanto, fique ligadinho, ame Gabriel, porque nenhuma mãe gosta e queria perder seu filho. Vamos ajudar, por favor. Até amanhã, se Deus quiser. Grande beijo. Fui!